Olá! É impressionante pensar como é que um homem armado só com a força das suas convicções conseguiu balançar as estruturas de uma nação inteira. Hoje, a gente vai fundo na vida e no legado monumental de Martin Luther King Jr. Pensa só, a América de meados do século XX era um país completamente rachado. De um lado, você tinha a promessa de liberdade e igualdade, e do outro, a realidade nua e crua, brutal, da segregação. Foi nesse cenário, nesse país dividido, que a visão de Martin Luther King Jr. nasceu. Uma visão que veio para desafiar a própria base da injustiça. Mas para a gente entender o homem que ia mudar uma nação, primeiro a gente precisa entender o mundo que formou ele. Então vamos lá, vamos voltar para o começo de tudo. A vida de King foi moldada por um contraste muito forte, sabe? Duas forças bem poderosas. De um lado, ele tinha o refúgio da fé, da comunidade, tudo aquilo que ele aprendeu na igreja do pai. Mas aí, do outro lado, tinha a realidade dura, diária, do racismo, que batia na porta dele a todo momento. Foi justamente do choque entre essas duas realidades que nasceu a missão dele. E olha, não era só uma questão de preconceito de algumas pessoas, não. Era a lei. O sistema, que ficou conhecido como Leis Jim Crow, basicamente dizia que pessoas negras e brancas tinham que viver em mundos separados. Isso valia para tudo: escolas, ônibus, até bebedouros, cada pedacinho da vida pública. Era a desigualdade oficializada, a injustiça escrita ali, naquelas placas de somente para brancos. Só que sentir aquela revolta moral não era o suficiente. O King sabia que precisava de um método, de uma estratégia. Então ele foi estudar, mergulhou nos livros e acabou encontrando a resposta num lugar, digamos, inesperado, nos ensinamentos do Mahatma Gandhi. Foi aí, na filosofia da resistência não violenta, que ele encontrou a arma que precisava para começar a sua revolução. Beleza, agora vamos avançar um pouco no tempo para ver como é que esse jovem pastor se transformou na voz de um movimento nacional. E a história toda começou com um simples não, um ato de desafio quieto de uma mulher chamada Rosa Parks. O fato dela se recusar a ceder o lugar no ônibus foi a faísca que botou fogo em Montgomery, no Alabama. A comunidade inteira se levantou, mas eles precisavam de uma voz, de um líder. E encontraram essa voz num pastor jovem que falava muito bem, Martin Luther King Jr. Agora pense um pouco nesse número. 381 dias. É isso mesmo. Por mais de um ano, a comunidade negra de Montgomery simplesmente boicotou o sistema de ônibus. Eles iam a pé, organizavam caronas. Foi uma demonstração, assim, extraordinária de união e de determinação. E isso simplesmente paralisou o sistema economicamente. A vitória em Montgomery foi um verdadeiro terremoto, porque não só acabou com a segregação nos ônibus da cidade, mas, mais importante, provou que a resistência pacífica funcionava, que ela podia mover montanhas. A partir daquele momento, Martin Luther King Jr. deixou de ser só um pastor local e virou, de fato, a consciência de uma nação. Tá, mas o que era essa tal de não violência na prática? Como é que essa estratégia, que parece tão passiva, virou uma força de mudança tão poderosa? Então, a ideia aqui não era ser passivo. Muito pelo contrário. Era uma forma superativa de confronto. Pensa bem, ao se recusar a obedecer leis que eram injustas, mas de forma pacífica, o movimento colocava um holofote na brutalidade do sistema. E aí, a nação inteira e o mundo todo podiam ver o que estava acontecendo. E é aqui que está a genialidade da tática do King. Quando a violência do opressor batia de frente com a calma, com a dignidade dos manifestantes, ela acabava mostrando quão feia ela era. A resistência pacífica não devolvia com ódio. Ela apelava para a consciência do país, e isso colocava todo o sistema de segregação numa posição que era moralmente impossível de defender. Agora, é muito importante a gente entender que essa ideia não era uma unanimidade, tá? Dentro do próprio movimento tinha gente que discordava. Algumas vozes diziam que a não-violência era lenta demais, talvez até ingênua demais, para lidar com uma opressão tão violenta. Pessoas como Malcolm X, por exemplo, defendiam o direito à autodefesa, e isso gerou um debate enorme sobre qual seria o melhor caminho para a liberdade. Apesar dos debates, a pressão pacífica continuou crescendo, e foi isso que levou o movimento ao seu auge, ao seu momento mais famoso e, claro, às suas vitórias mais importantes. Foi em 1963. Imagina a cena, mais de 250 mil pessoas reunidas na capital do país na marcha sobre Washington. E foi lá, bem aos pés do Memorial do Lincoln, que o King fez aquele discurso com as palavras que ficaram para sempre na história. Ele não estava só exigindo direitos, não. Ele estava pintando um retrato do futuro que ele queria para a América.
um sonho de união que ecoou pelo mundo inteiro. E olha só a velocidade com que as coisas aconteceram depois da marcha. Foi impressionante. A pressão do movimento foi tão forte, tão implacável, que resultou em mudanças históricas nas leis, uma atrás da outra, e ainda teve o reconhecimento internacional com o Prêmio Nobel da Paz. E é bom deixar claro, isso não foi uma vitória só simbólica não. A Lei dos Direitos Civis de 64 e a Lei dos Direitos de Voto de 65 foram como um martelo que quebrou as correntes da Lei Jim Crow. Pela primeira vez em quase 100 anos, aquele sistema de segregação foi finalmente desmontado perante a lei. Só que a luta do King não parou por aí, com essas leis. Nos seus últimos anos de vida, a visão dele sobre o que era justiça ficou ainda mais ampla. O King entendeu que a luta não acabava quando se conquistava o direito de sentar em qualquer lugar do ônibus. A igualdade de verdade precisava de justiça econômica. Então, ele expandiu o foco. Passou a organizar a campanha dos pobres e também a criticar duramente a Guerra do Vietnã. Ao juntar essas três lutas, contra o racismo, a pobreza e a guerra, ele desafiou o sistema de uma forma muito mais profunda. E claro, isso trouxe para ele inimigos novos e bem mais poderosos. Ele tinha só 39 anos. 39. Foi quando ele foi assassinado em Memphis, no dia 4 de abril de 1968. Uma vida interrompida de um jeito trágico, mas um legado que, como a gente ia ver depois, estava só começando a se espalhar pelo mundo. É que o impacto de Martin Luther King Jr. foi muito além das fronteiras dos Estados Unidos. A filosofia dele, as táticas que ele usou, acabaram inspirando movimentos por justiça e por dignidade humana no planeta inteiro. Desde os protestos contra o apartheid lá na África do Sul, até movimentos pela democracia em vários cantos do mundo. Isso nos deixa com uma questão para a gente pensar. As leis mudaram? Sim. Mas as desigualdades raciais, as desigualdades econômicas, elas continuam aí. A luta de King nos deu as ferramentas, nos deu uma visão, mas a tarefa de realizar esse sonho por completo, bem, esse continua sendo o grande desafio da nossa época.